Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que você vai ver esse vídeo. Então, esse é mais um vídeo do nosso curso, do nosso projeto de extensão relacionado ao tema a importância da leitura nas nossas vidas. E nesse momento eu quero dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando na aula passada, sobre os benefícios da leitura, tá, gente? Os benefícios da leitura. E hoje, dando continuação, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Eliane, eu faço pedagogia pela Faculdade Uninter, no Polo do Barreiro, aliás, desculpa de novo, gente, eu sempre esqueço, no Polo do Eldorado, em Contagem, é porque eu era do Polo do Barreiro, tá? Dando continuidade aos benefícios da leitura, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre o segundo benefício. Gente, são muitos os benefícios que a leitura nos traz, desculpa. São muitos benefícios. Eu já vi site falando de 15 benefícios, eu já vi site falando sobre 20 benefícios, mas como são muitos benefícios para ser explicado cada um deles, né, para a gente poder estar detalhando, falando, citando exemplos, como são muitos, ficaria muito extenso o nosso vídeo, eu resolvi estar pegando alguns que eu acho que vai ser interessante para essa turma do ensino médio, né? Tá vendo, tá sabendo, conhecendo, que eu destaquei, né? Vamos dizer assim, eu destaquei alguns benefícios que eu acho que vai ser interessante a galera do ensino médio estar conhecendo esses benefícios, tá? Mas são muitos, se você quiser pesquisar no Google, você vai achar outros também. Inclusive, gente, eu achei, eu sou suspeita para falar, né? Eu estou fazendo o projeto da importância da leitura, mas assim, eu vejo que eu que estou ganhando mais, porque eu tenho aprendido tanto, tanto com esse curso, que eu estou ficando mais apaixonada ainda por esse tema, que é a importância da leitura. Eu gostaria mesmo que todos pudessem ver, gente, os vídeos. Eu fiz com tanto carinho, eu fiz com tanta dedicação, com tanto esmero, sabe? Não é porque para ganhar nota, não, sabe? É também, mas principalmente, primeiramente, eu fiz porque eu amei esse tema. E eu amei, estou amando mais ainda agora que eu estou me aprofundando no assunto. Então, eu gostaria que você pudesse estar vendo o vídeo completo, tá? Então, nesse momento, nós vamos falar sobre o segundo benefício, tá bom? Segundo benefício da leitura. A leitura melhora a nossa escrita. Gente, eu peguei esse estudo nesse site aqui, tá? vestibular.mundoeducação.uol.com.br/dicas, ler para escrever, importância da leitura, tá? Então, tem esse link aqui, publicado por Vanja Borges, tá bom? Então, além de auxiliar na escrita, leitura também resulta em maior conhecimento para o vestibulando, né? Acredito eu que a autora, ela estava se preocupando muito em estar falando também, porque vê-se que as pesquisas no Google, em relação à leitura, têm sido mais pelos internautas que estão prestando vestibular, que estão estudando para prestar vestibular. Que a maioria das pessoas que acessam, né, que buscam as informações desse assunto no Google, são vestibulandos, tá bom?
deveria ser, né, assim, de toda a faixa etária, né, mais ainda do ensino fundamental, né, da educação infantil. Meus filhos, isso aqui é uma fala do Bill Gates, tá? Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, eles serão incapazes de escrever, inclusive sua própria história. A declaração de Bill Gates expressa com lealdade a importância da leitura, principalmente na fase do vestibular. Então, gente, essa declaração é do Bill Gates. Está até entre aspas aqui, né? Porque é uma fala dele. Ele que foi o criador da Microsoft, né? Todo mundo sabe, e ele é um homem, assim, mega, mega milionário. E ao jornalista entrevistá-lo, né, se ele daria computador para os filhos dele, ele disse que sim, mas antes do computador, os seus filhos deveriam aprender a gostar de livros, porque não adianta a gente ter o computador, né, mas não saber viver em sociedade, ser incapaz de escrever, eu digo a própria pessoa escrever, tá? Não é escrever digitando no computador, não. Então, gente, além de melhorar a escrita e estimular a imaginação da leitura, principalmente na fase do... Desculpa, eu abaixei aqui e atrapalhei. Além de melhorar a escrita e estimular a imaginação, ela também proporciona diferentes tipos de conhecimentos em variadas áreas e para toda a vida. Então, a escrita, né, a leitura, ela vai estimular aquilo, né, essa área da nossa vida, não só no presente, mas por toda a vida. E é justamente nesse sentido que muitos professores indicam a leitura diária de jornais e revistas aos vestibulandos. Nessa etapa importante dos estudos, acompanhar os noticiários e manter-se informado sobre o que acontece no mundo é quase uma regra. Isso porque cada vez mais as universidades têm abordado temas da atualidade nas redações e nas questões objetivas. Mais do que contribuir para o enriquecimento do debate e o aprimoramento da argumentação, a leitura exercita as capacidades de observação, interpretação, síntese e comparação do estudante. Quem lê mais, sabe mais. Quanto maior o conhecimento, maior será a chance de obter aprovação no vestibular. Dessa forma, o aconselhável é reservar um tempo durante os estudos para a leitura de jornais e revistas. Né? E os professores de vestibulandos, é quase que uma regra, né? A autora desse artigo está falando, é quase que uma regra, o estudante, né? Ele está se formando sempre através de jornais, revistas, não é assistindo o jornal, não, tá, gente? É lendo o jornal, papel, revistas, né? Para ele poder se informar do contexto atual em que ele está vivendo, porque muitas das questões dos temas de redação do vestibular são temas que está acontecendo na atualidade. Então, a pessoa, vestibulando, tem que estar preparado, tem que estar conectado nas informações. Além de contribuir para o aprendizado, a leitura também é vista como uma oportunidade para o descanso, já que com o tempo o vestibulando pode adquirir paixão pelo hábito, né, o que eu já tinha falado. No início pode parecer, né, uma coisa chata, e que realmente a pessoa começa a sentir. 99% das pessoas que iniciam a leitura de um livro sentem, né,
uma chatura, né? Não o prefácio, o início do livro não interessa, a pessoa começa a sentir sono, a pessoa começa a não entender nada, lê uma página, duas, três, e fala, não entendi nada até agora, né? Fica entediante, mas à medida que ela vai perseverando, perseverando, gente, eu falo, porque eu já vivi isso, eu já li, para falar a verdade, né? Eu até confesso, não sei se eu já falei em algum vídeo, na minha época de estudante de ensino fundamental, né, que antigamente era primeiro grau que falava, eu não gostava de ler de jeito nenhum. Então, quando eu tinha que fazer uma redação, para mim era um tormento, porque eu não tinha conteúdo, porque eu não gostava de ler. É mais que na marra, né, que a gente começa a aprender a gostar das coisas na vida. E eu acho também que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai pulando de faixa etárias na vida, a gente começa a dar valor àquelas coisas que a gente não dava. E a gente começa a ver que os nossos pais estavam certos quando falavam para a gente estudar. A gente começa a ver que aquelas coisas bobas que a gente dava importância, a gente já não liga mais. A gente começa a dar valor às pequenas coisas, a gente começa a dar valor àquilo que a gente antes não dava, como o estudo, né? O conhecimento, a leitura. Então, eu passei a gostar de ler, de buscar conhecimento praticamente depois de 25, de 30 anos, né? Na maioria das vezes, a universidade utiliza um assunto que foi vinculado na mídia para introduzir um tema cobrado no conteúdo programático do processo seletivo, ou ainda como tema da redação. O estudante que não se restringe ao factual e associa as temáticas com outras áreas de conhecimentos tem mais facilidade de discorrer sobre o assunto de forma crítica e contextualizada. Outra boa opção são os editoriais, além de retratar conhecimentos importantes da esfera social, política, econômica, regional, nacional e internacional. Eles também proporcionam a oportunidade de desenvolver ideias diferentes sobre o mesmo assunto e procura a capacidade de fazer perguntas. Além disso, a leitura também auxilia na melhora do vocabulário e da gramática e ajuda a lidar melhor com as questões multidisciplinares e interdisciplinares. Mais do que escrever redações, é nesse período que os estudantes dão início a mais um capítulo da história sobre suas vidas. Isso significa que que a leitura não auxilia o vestibulando apenas no aprimoramento da argumentação e no enriquecimento do debate, mas principalmente na capacidade de fazer escolhas. Escolher é escolher o conhecimento é mais do que garantir aprovação no vestibular. É ter a certeza de que você está pronto para virar a página. Muito bom. Então, gente, não é apenas a gente saber fazer uma redação, né? Não é esse somente o foco, o alvo. É a gente saber que o conhecimento também não é apenas eu passar no vestibular, é ter a certeza de que eu estou pronto para virar a página, para, para a próxima etapa da vida, para o próximo conhecimento, para o próximo degrau da minha escada de conhecimento, né? Passei por esse estágio agora, passei por esse conhecimento, qual, outro, qual outra etapa eu deverei passar, né? Ansiar pela outra etapa, não é mesmo? Não se contentar, eu já aprendi isso, tá bom. Não, mas ansiar por mais. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Inclusive, isso está dentro de nós, né? Dentro do ser humano. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem gente que nunca se satisfaz, né?
mas eu digo no sentido bom, no sentido do bem, do benéfico, daquilo que vai fazer bem para a pessoa. Bom, gente, então, dando continuidade, eu vou agora falar, né, sobre o Paulo Freire, sobre o pedagogo Paulo Freire. Ele falava que aprender a ler e escrever é, antes de tudo, aprender a ler o mundo, compreendendo suas diversas nuances. Logo, o indivíduo alfabetizado tem seu universo ampliado e pode exercer de forma digna a cidadania. Segundo o professor, só se aprende a ler lendo e só se aprende a escrever escrevendo. Mas será que a máxima popular de que pessoas leem mais, escrevem melhor? Vejam a seguir a opinião de alguns especialistas. Eu vou puxar aqui o link e já eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, gente, então, entrando aqui nesse site da redeglobo.com, redeglobo.globo.com, Globo Educação Notícia. Eu peguei aqui algumas opiniões de alguns professores a respeito de que é ou não é, né? A opinião deles sobre essa máxima popular de que as pessoas falam. Ler realmente melhora na nossa escrita? Então, a opinião dessa professora aqui, professora Maria do Rosário, Longo Mortati, essa aqui. Ela diz assim, em parte, a leitura introduz o homem no universo prazeroso do texto escrito. Além disso, existem outras vantagens. A leitura oferece importantes modelos para a escrita e preserva a memória. Com a frequência rotineira, a leitura pode indicar os caminhos para o texto escrito, de textos informativos a literários. Maria do Rosário Longo Mortati, professora da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Marília, e presidente da Comissão Provisória para a Criação da Sociedade Brasileira de Alfabetização. Essa é a opinião da professora Maria do Rosário. Agora, a opinião da professora Margarete Braille. Ela diz, não, isso é apenas uma crença popular. A leitura e a escrita são processos distintos, complementares, mas diferentes. Leitura significa compreensão de texto. Para o exercício da leitura, o sujeito lança mão de seus conhecimentos prévios de mundo e de gênero literário e textual. Já a escrita demanda de um domínio do assunto. Ele precisa saber estruturar a frase. Na leitura, ele compreende ou não o que está escrito, mas quando escreve, é o indivíduo que está no comando, escolhendo o que usar e como usar. Até a década de 90, achava-se que bastava o aluno saber decodificar as palavras, mas a leitura vai além. A compreensão se dá quando a pessoa ativa conhecimentos prévios. Creio que a escola falha no ensino da produção de textos.
Os alunos dos anos iniciais dominam o código, mas não têm a competência para escrever textos bem articulados. Estamos avançando, mas ainda temos problemas, diz Margaret Brainer, mestre em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e doutoranda na Faculdade de Educação da UFRJ. Agora a opinião do professor a opinião de Rafael Cunha, professor do Colégio Curso Pense. A escrita depende do conhecimento linguístico. Se a pessoa lê mais, tem mais conhecimento do mundo, e isso se reflete na escrita. Ao mesmo tempo, ela assimila a forma como os escritores e jornalistas escrevem. Não é copiar o que lê, mas aplicar para construir um estilo próprio. Rafael Cunha, professor de língua portuguesa do Colégio Curso Pense. Agora, a opinião da psicopedagoga Teresa Andion. Ela diz: quem lê mais automaticamente desenvolve mais vocabulário e mais ideias. A neuropsicologia, que estuda as relações entre o cérebro e o comportamento humano, já tem alguns estudos nesse sentido, mostrando que o cérebro tem certa plasticidade. Quanto mais a pessoa faz uma coisa, mais possibilidades ela está abrindo. Se a família é leitora, provavelmente será leitora também. A criança vê o pai lendo uma revista e vai querer imitar. Por outro lado, se a família não tem um ambiente acolhedor de leitura, o espaço para a escrita também será pequeno. Para algumas crianças, o único ambiente escolar, o único ambiente leitor é a escola. Maria Teresa Mercedes Andion, psicopedagoga e arte terapeuta. Agora a opinião do Marcelo, da Academia do Concurso. Ele diz assim: a leitura é tudo na vida. A pessoa que lê bons textos recebe informação e como se fazem as construções, logo ela tem mais capacidade de usar as boas influências na hora da escrita. Não é necessário ler clássicos, também não dá para comprar o jornal de 30 centavos. Dito eu que estava falando sobre o jornal Super, né? Nessa época que devia ser 30 centavos. Marcelo Rosenthal, professor de português da Academia do Concurso e autor do livro Gramática para Concursos. Ah, eu conheço esse livro. Eu gostei da opinião de todos eles, gente. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse site aqui, tá bom? Voltando lá, né, o nosso texto. Fechando esse assunto sobre a leitura, melhora a nossa escrita, vocês repararam que da opinião dessas pessoas que eu li nesse site, se eu não me engano, foram 5, né? Só apenas uma discordou que a leitura melhora a nossa escrita. Apenas uma pessoa, né, que é uma professora lá, se eu não me engano, foi a segunda ou terceira que eu li, apenas ela, acho que foram 5 opiniões que eu li, apenas uma discordou dessa máxima, desse dito popular, né? Minha opinião, eu falo por mim, eu acredito que a leitura melhora a nossa escrita. Eu falo por exemplo meu. Depois que eu comecei a ler mais, eu melhorei não só a minha leitura, mas a minha fala, o meu vocabulário, o meu raciocínio. Meu raciocínio era muito lento. Eu comecei a raciocinar mais rápido, ok? Então, eu gostei da opinião de todos, tá, gente? Não discordo da opinião da colega lá que falou que não concorda.
Gostei da opinião dela também, tá? Mas a minha opinião, né? Eu tenho a minha opinião também, né? A gente deve aprender a ser formadores de opiniões. A minha opinião é essa. Eu acredito sim que a leitura melhora a nossa escrita, melhora o nosso vocabulário, melhora o nosso raciocínio, melhora o nosso sono, melhora o nosso senso crítico, melhora muita coisa, gente, né? É igual eu tô falando. Eu tô dizendo, explicando aqui alguns exemplos de benefícios, me dá vontade de explicar, assim, pelo menos uns 10. Mas como ia ficar muito extenso, resolvi destacar apenas alguns. Então, agora, eu quero estar falando sobre se a leitura, né, melhora o nosso vocabulário. Se eu te perguntasse como melhorar o seu vocabulário, o que você ia responder? Né? O que você ia responder? Como que você faria para melhorar o seu vocabulário? Muitas pessoas nem saberiam responder, né? Mas para melhorar o nosso vocabulário, vamos ler aqui para a gente tirar a nossa opinião, né? Para construir um bom texto, expressar-se adequadamente ou mesmo ter alto poder de interpretação de texto, é essencial que tenhamos um bom vocabulário. Ter um vocabulário amplo é como ter um glossário de palavras e expressões dentro da própria cabeça. Mais do que conhecer vocábulos diferentes, é necessário saber empregá-los, saber seus sinônimos, descobrir qual se encaixa melhor na ideia que você quer passar. Mas, como ninguém nasce sabendo, o nosso vocabulário vai sendo formado ao longo da vida. E existem alguns meios de tornar o seu dicionário pessoal mais amplo e eficaz. Então, quando a gente começa a falar, né, primeira palavrinha, mãe, depois pai, depois, né, estou citando exemplos que eu vejo na maioria, né? Os meus 2 filhos, pelo menos, foi assim. Mãe, depois pai, depois fala água, e primeiro vai estar falando as palavras com uma sílaba, depois com 2 sílabas, e vai aumentando as sílabas. Depois aprende a falar 2 palavras, depois fala 3, e mesmo assim fala muito repetidamente as palavras. À medida que ele vai ouvindo os pais, seu meio de convívio ali, ele vai aprendendo palavras novas, assim é a nossa vida. Ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo o nosso vocabulário, o nosso dicionário vai sendo, nosso dicionário pessoal, como diz aqui, né? Nosso dicionário pessoal vai sendo, vai ficando mais amplo e eficaz. Ler muito. Então, ele vai falar aqui sobre como melhorar o nosso vocabulário. Um deles é ler muito. Ler muito. A leitura só traz benefícios e com relação ao vocabulário não seria diferente, né? Ler é uma ótima forma de desenvolver o cérebro, a capacidade de interpretação, além de ajudar no armazenamento de informações importantes. E os vocábulos estão inclusos nessas informações importantes. O mais interessante é ler obras diferentes, veículos diferentes para ter contato com diversos tipos de discurso e palavras. Por exemplo, ler obras clássicas nos coloca em contato com uma série de palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. E isso nos torna capazes de compreender informações escritas das mais variadas formas. Eu estou citando um exemplo aqui, né? Quem lê, gosta de ler obras clássicas, vai conhecer palavras que ela nem imaginava que existe e que existe. Outro exemplo de como melhorar o vocabulário. Conversar com pessoas diferentes. A sua vivência também pode contribuir para o enriquecimento do seu vocabulário. Relacionar-se com pessoas diferentes, com experiências e origens diferentes das suas,
te coloque em contato com vocábulos que não são comuns para você. E isso é enriquecedor, maravilhoso. A gente poder conversar com pessoas diferentes. Não podemos ser como ilhas, né? Nós não podemos ser ilhas, nós temos que ser, queremos, nós podemos, né? Nós podemos desejar ser mais ousados, né? Vamos dizer assim, né? Diferente, é complicado falar, né? Para a gente, assim, conversar com pessoas diferentes, né? Ainda mais a gente que aconselha os filhos a não conversar com gente estranha, mas eu digo no segundo sentido, sobre pessoas diferentes na questão de culturas diferentes, pessoas que eu não tenho costume de conversar. Talvez eu tenha um primo que more num lugar diferente, numa outra cidade. Se eu tenho a oportunidade de conversar com ele, eu converso, né? Às vezes a gente viaja para um lugar longe, uma terra longe, a gente pega o avião, encontra uma pessoa diferente, tem a oportunidade de através ali daquele diálogo, conhecer, né, o mundinho daquela pessoa e aquilo ali aumentar nosso raciocínio, nosso vocabulário, nosso conhecimento, né? E a gente fica calado, a gente poderia ter aberto a nossa boca, a gente poderia ter se aproximado e ter quebrado aquela barreira, né? Para conhecer o outro, conhecer a cultura do outro. Isso que ele está falando aqui, que é enriquecedor. Conhecer o outro, conhecer a maneira de ser do outro, conhecer o jeito do outro falar, e etc, etc, né? Seriam muitos exemplos que eu poderia falar aqui. Outro exemplo de como melhorar o nosso vocabulário seria escrever bastante. Escrever bastante. Como qualquer outra atividade que exija desempenho na nossa memória, para manter o nosso vocabulário amplo e em pleno funcionamento, é preciso utilizá-lo. E a melhor forma de fazer isso é escrevendo. Além de exercitar o que você já sabe, ao escrever, você estimula o seu cérebro a compreender as derivações das palavras, utilizar sinônimos, além de fixar os vocábulos na memória. Olha que tremendo! Além de exercitar o que eu já sei, ao escrever, eu vou estar estimulando meu cérebro a compreender as derivações das palavras, utilizar sinônimos, além de fixar os vocábulos na minha memória. Interessante, né, gente? Isso faz também que seja melhorado o meu vocabulário. Outra opção, outro exemplo de melhorar o vocabulário é pesquisar. A pesquisa precisa ser constante. É importante saber o significado das palavras, as melhores aplicações, os sinônimos, principalmente a grafia correta das mesmas. Escrever corretamente é imprescindível. Ter um bom vocabulário permite que você construa textos mais ricos, interessantes e fáceis de ler. Permite também que você seja mais eloquente, se expresse mais facilmente. E consiga, desculpa, gente, e consiga expor e defender seus pontos de vista. Leia, escreva, converse e pesquise. Seu vocabulário agradece. Então, vamos repetir comigo? Leia, escreva, converse e pesquise. Com isso, seu vocabulário agradece. Então, como que eu vou melhorar o meu vocabulário? Lendo, escrevendo, conversando e pesquisando. Ó, 4 coisas que eu posso fazer para aumentar o meu vocabulário. Bom, gente, essa foi a aula sobre os benefícios da leitura. Então, eu acho que eu vou falar só esses 3 mesmos, tá? A leitura ajuda
a dormir, a leitura melhora a nossa escrita e a leitura melhora o nosso vocabulário. Esses três, tá? Que eu achei mais assim, significante para estar falando para alunos do ensino médio, para você que está querendo melhorar a sua escrita, né? Para você que está querendo conhecer mais sobre a importância da leitura, tá bom? Então, eu agradeço que você esteve até esse momento comigo. Te peço que você dê um joinha se você gostou, para me ajudar no meu trabalho, e que você faça o seu comentário. O que você achou desses benefícios? São três, tá? Aqui eu falei de dois. O primeiro eu falei na última aula, que foi semana passada, que eu falei sobre que a leitura ajuda no sono, ajuda a dormir. Então, que você comente aí, né, um exemplo, se você tem um exemplo, se você já vivenciou isso na sua vida, na vida de alguém, sobre esses benefícios, se você quer, a partir de hoje, começar a praticar esses benefícios, a praticar a leitura para você colher esses benefícios, aliás, né? Eu agradeço que você participou comigo da minha aula e beijo no coração. Deus abençoe. Até mais.